Oi, pessoal. Orando. Vamos iniciar nossa live de hoje. Dando um tempinho para a Patrícia. Ah, pronto, vão chegando de novo. Kátia, Miriam, Guio, Lia. Aguardando o Pátio entrar. Ita Marques, Lia Marques. Deixa eu ver se a Patrícia já entrou. Ainda não. Esperando Patrícia. Ela estava tendo um problema de conexão. Agora. Pronto, Patrícia agora entrou. Deixa eu incluir Patrícia aqui. Pronto. Patrícia. Agora ela deve entrar junto comigo. Janaína. Oi, Jana. Itana. Estou aguardando Pati, mas eu vi que ela já entrou. Tudo bom, Janaína? Mar. Que bom ver todo mundo aí. Aline. Bom que você entrou. Pati está com problema de conexão, mas a gente está no tempo. Como eu comecei tudo de novo, nós vamos até 19h10. Cadê Patrícia? Está com algum problema de conexão. Agora acho que ela está entrando. Gente, essas conexões têm a ver com Urano. Nós fizemos uma live sobre Urano. Lembra que Urano tem a ver com tecnologia, com internet, com fios, com eletricidade. E esse momento eu vi, inclusive, antes de entrar, que tem um monte de live acontecendo no Instagram. A rede, né? Todo mundo no mesmo horário. Ó, caiu de novo. Paty não conseguiu entrar ainda. Deixa eu ver se ela manda algum recado aqui. Não. Adicionar ela de novo. Então, isso faz com que a internet fique sobrecarregada, né? Todo mundo ao mesmo tempo. E às vezes a conexão cai. Ai, Paty. Eu estava aqui. Tem um barulho aí. Já. Quando você entrou, tem um barulho. É ventilador. É o ventilador. Pode desligar. Pronto, parou. Tava... Parou. Quando eu tirar a roupa aqui, porque eu não aguento o calor. Eu vi logo que era o ventilador quando eu vi seus cabelos voando, tipo propaganda de shampoo. Eu digo, é o ventilador fazendo barulho. Então, eu estava aqui falando com o pessoal que essas conexões têm a ver com Urano. Antes de você entrar, eu vi que tem um monte de gente fazendo live ao mesmo tempo agora. Isso sobrecarrega a rede, né? Então... Mas, e ainda está chovendo muito. E está chovendo muito. Chovendo muito. E se tiver raio e trovão e coisa e tal, que daqui eu não estou ouvindo, mas aqui está um dilúvio, isso também interfere nas redes, né? Enfim, vamos lidando. Estou rindo aqui, Kátia está dizendo, oba, nudes! Eu ia perguntar, Paty, o calor é porque você fechou tudo? Porque assim, com essa chuva, não tá gelado, mas olha, eu nunca visto manga, tô de blusinha de manga, levinha. Ah, não, mas assim, filha, mas eu sou um ser diferente. Eu vou abrir a janela aqui, peraí. Vá. Não, a janela aqui tá aberta também, mas o ventilador daqui tá desligado. Pronto. Pronto. Abri a janela. Abriu a janela, muito bem. Boa imagem. Abri a janela. As janelas estão abertas. Então, vou começar de novo, que eu falei que eu cancelei a outra live, para a gente ganhar tempo, então nós vamos ter até 19h10, mais ou menos. Nosso tema de hoje, dentro do tema geral, desafios e oportunidades do céu de 2020,
O tema de hoje é um olhar aprofundado sobre a nossa jornada astrológica. Então, quando eu e Paty conversamos, que a gente ia dar continuidade hoje, a gente viu que esse é o 10º encontro. Então, nós já fizemos 9 encontros antes sobre vários aspectos do céu. E, na verdade, a importância de entender que esses aspectos estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós dividimos para conversar como que isso se manifesta na Terra, na vida da gente, nos acontecimentos locais, nacionais, mundiais, enfim. E no problema central dessa fase que nós estamos, que obriga todo mundo a ficar confinado em casa, que é o momento dessa pandemia do coronavírus. Então, a gente pensou hoje em estar batendo papo, conversando, e nós vamos trazer muitas das questões que nós falamos antes, tentando aprofundar, afunilar, e dando esse foco, que o próprio tema já está dizendo, né? Um olhar aprofundado sobre nossa jornada astrológica. Então, o foco de tudo isso que a gente falou, e que externamente, de fato, está acontecendo e pode continuar acontecendo no céu e na vida, cobrando respostas das pessoas, de qualquer forma, é muito importante entender que o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Então, nós como pessoas que temos ações e escolhas e que lidamos com pressões ou com facilidades para nossas tomadas de decisão, precisamos entender que nesses momentos, principalmente quando é um momento que a gente se sente pressionada para tomar decisões ou pressionado para não agir, esse é o momento mais delicado e mais importante da gente pensar sobre a escolha que a gente tem nessa pressão, ou nessa convocação de não ação ou de agir sobre coação. Porque, como eu estava dizendo, o que acontece fora está dentro também. Então, a gente falou de todos os planetas praticamente, né? De como eles estão nesse movimento no céu, e lembrando que cada um deles, isoladamente ou combinados, como está no céu de 2020, trazem ações específicas, trazem cobranças e oportunidades específicas que na vida da gente podem ser traduzidas por situações, pessoas, amigos e reflexões nossas que ajudam a entender o momento e a tomar a decisão de acordo com o simbolismo daquele planeta. Então, só passar rapidinho a geral aqui na ação de cada um deles, para a gente entender, mesmo não estudando astrologia, mesmo não entendendo ou não tendo feito o mapa de nascimento, o mapa astral, mas a gente tem uma linguagem astrológica que a gente pode aprender a decodificar no dia a dia para também saber que tipo de ação tomar da natureza daquele planeta que não está mandando na gente, que não está diretamente nos tornando marionetes, mas que está em sintonia, digamos assim, ou em sincronicidade com aquilo que nós estamos prontos para agir ou para recolher. Então, nós falamos de Saturno, começar logo por ele, que é o senhor do karma, senhor do tempo. Saturno lembra sempre situações de realidade. Saturno nos traz de cara situações que são, olha, a situação é essa, o que você vai fazer é uma etapa seguinte. Então, a pressão e a manifestação de Saturno é sempre situação que você olha e diz assim, poxa, eu quero fazer tal coisa, mas tal coisa você não vai fazer, porque a realidade é outra. Se você está presa no trânsito, esse momento agora que estamos presos em casa, temos regras. Saturno lembra que você deve prestar contas ao destino, deve prestar conta à situação que você está, ao contexto que você vive. Então, isso pode ser na profissão, no relacionamento. A gente fez algumas lives que olhou várias áreas do mapa das pessoas que poderia estar acontecendo. Mas, assim, coloca na cabeça que está numa situação difícil ou uma situação que você é obrigada a decidir algo que não é necessariamente o que você imediatamente quer, mas o que precisa ser feito, lembra de Saturno, senhor do karma, senhor do tempo. É tempo disso, é tempo daquilo. Você não pode fugir daquilo que é a realidade. Então, alguém vai fazer esse papel, seu pai, seu vizinho, seu chefe de trabalho, um engarrafamento no trânsito, a autoridade do governo.
que vai dizer, aqui não, as regras são essas, e se você transgredir essas regras, você vai ser preso, você vai pagar não sei quanto. Então, são regras claras ligadas à realidade. Urano nos traz um pouco do que a gente tem vivido aqui, de surpresa, de iniciativa para experimentar coisas novas. Urano é um planeta que nos conecta com o futuro. E esse futuro, para a nossa iniciativa ou nossa compreensão, ele não vem necessariamente de fora, embora possa se manifestar como momentos de imprevisibilidade, de surpresa, de situações que obrigam você a mudar de caminho ou incluir uma coisa nova que não estava no programa. Mas, principalmente, essa conexão interna com Urano, desculpem, tem a ver com nossa mente superior. Urano é a oitava superior de Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então, Urano nos lembra o quê? Intuição, futuro, ciência, resultados de coisas que vêm, que não estão no planejamento. Urano é totalmente diferente de Saturno. Ele se instala repentinamente para obrigar que a gente tome atitudes novas e que a gente experimente mais da nossa capacidade criativa de resolver soluções, de resolver problemas, né? De resolver problemas, resolver questões. Mas ele não dá atestado de garantia do resultado. Então, assim, se você não experimentar, você não vai saber. Então, Urano é aquele que, numa situação que você jurou de pé junto há 200 anos atrás, que jamais faria isso, nem aquilo outro, Urano vem em algum novo momento da sua vida e te joga diante daquilo e você dá risada, diz, puxa vida, olha eu fazendo. É como se ele dissesse, não, você disse isso, mas eu vou ignorar. Então, Urano nos conecta com o novo e com a possibilidade de sair da caixa e de quebrar convenções, de maneira fácil ou difícil. Netuno, a gente viu também, Netuno é um planeta relacionado com o nosso sentido de coletivo, nossas confusões internas, nossos desligamentos, mas também aquele sentimento, não é intuição como Urano, mas senso-percepção, aquela sensação de que algo vai bem ou de que algo não vai bem, mas que você não sabe explicar. Porque Netuno nos conecta no sentido positivo, com o que pode haver de mais divino e mais humano dentro de cada um de nós. Netuno nos conecta com o todo, seja com pessoas, seja com o universo, com animais, com a terra, com o plano do invisível, no sentido positivo. Você não precisa ter uma doença para ter sensibilidade e compaixão por alguém que tem uma doença grave. Você não precisa ajudar alguém que está precisando de ajuda e que você tem aquela ajuda só porque não é seu vizinho, não é seu parente de sangue. Então, Netuno nos conecta no lado positivo com o nosso melhor de conexão de que todos somos um e um somos todos. No sentido negativo, é a saída pelas drogas, eu digo assim, Netuno faz a gente ficar no viajandão, é o que não se liga a nada, é o que se engana, que foge da situação de realidade, de resolver sua parte, que folga, que não tem limite com a vida dos outros, às vezes nem percebe, que é invasivo, não que necessariamente queira ser ruim, mas assim, é o sem noção. Então, o nosso lado sem noção é Netuno. E o nosso lado de compaixão, de amor, ou de, pelo menos, de aceitação incondicional, é Netuno também. E, por último, Plutão, que eu pulei Júpiter, não é engraçado que eu comecei a partir de Saturno, mas isso deve ter uma explicação que meu inconsciente não tinha visto antes. E Plutão, que é o mais distante do Sol, mas que é tido como o mais poderoso, Plutão nos conecta com nossas forças subconscientes, com o nosso submundo, com o nosso lado sombra. Então, com poder, né? A questão do poder, a questão... Plutão representa no mundo físico tudo que, em princípio, não é meu, o dinheiro dos outros, um empréstimo que eu faço, o poder do outro, mas também reflete esse meu lado de como lido com essas coisas do outro. Como eu lido com o poder do outro, como eu lido com o dinheiro do outro, as dívidas que eu tenho com o outro. E a tendência inicial
para as questões de Plutão é a gente projetar no outro aquilo que pode muitas vezes estar dentro de nós. Então, o poder que pode ser bem ou mal utilizado, o poder real, o poder do dinheiro, o poder de influência, o poder pelo sexo, né? A ação mundana de Plutão é prender, é sugar, é segurar para se manter no poder. Para quê? Para ficar seguro e não perder. Então, Plutão está presente nas situações onde a gente tem medo de perder. E o medo maior que a gente tem de perder, nesse momento, inclusive, é o quê? A vida. Nós falamos muito disso no encontro de Júpiter e Plutão, semana passada. O que todo mundo está em casa? Por que nós estamos seguindo regras? Por que nós estamos confinados e transformando nossas regras com vida, com morte, com rituais? Plutão lembra rituais, inclusive rituais no momento da morte, que está sendo mudado agora por essa pandemia. Para ninguém se contaminar, estamos sendo obrigados a não ver, né, os entes queridos que estão sendo enterrados, cremados, de forma que não é a forma que a gente gostaria, tá? Enfim, então Plutão traz essa questão de morte e renascimento. E morte, principalmente no dia diário, as questões que a gente tem que deixar para trás, você perde o dinheiro, deixa para lá, ou você aplicou o dinheiro e aquele dinheiro foi perdido porque deu uma queda na bolsa, porque qualquer coisa deu errado, ou você ganha um dinheiro porque alguém morreu, pela herança que alguém deixou para você ganhar, alguém teve que perder. Então, Plutão, o conceito de Plutão traz implícito morte e renascimento, e necessariamente as duas coisas. Então, essa situação nós estamos vivendo agora, no sentido, inclusive, literal, né? Nós não temos controle de até onde vai essa pandemia e nem sabemos quem vai ser a próxima vítima, infelizmente. Bom, e Júpiter, que é o primeiro na escala de velocidade desses planetas que eu falei, resolvi, sem querer, estou falando dele por último. Júpiter é o que faz a ponte, interessante, entre Plutão e que representa essas perdas, morte e renascimento, e Júpiter representa a luz, né? A gente falou muito na última live que os dois estão juntos nesse momento, trazendo a oportunidade dessa mudança ou dessa transformação nos levar para um caminho que possa ser positivo, no sentido das regras, dos princípios morais, éticos, religiosos, filosóficos que Júpiter representa, no sentido de divulgar pesquisas que estão a toque de caixa para trazer resoluções para esse momento difícil. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, o simbolismo de Júpiter, para a gente identificar, é de, puxa, que sorte! Eu nem imaginei que isso vinha, pô, eu sou sortuda mesmo. Ou então, nossa, eu sou protegida. Sempre que tem uma coisa difícil me acontecer, tem alguém que vem, que me ajuda, que abre um caminho, que me diz uma palavra legal, que me ajuda. Isso está na gente também. Então, a minha proposta é essa, que a gente possa pensar do que a gente discutiu até agora e ver como que a gente vai arrumar esses deuses todos nesse momento difícil, que caibam dentro da nossa vida, óbvio, de preferência, nós somos terapeutas, né, e orientadoras de vida também, pelos astros, de preferência que seja uma descoberta positiva, de melhores ações, da gente se transformar, depois dessa pandemia, em pessoas melhores, e poder fazer um pouco da nossa missão, que o tema de hoje, com a palavra de jornada, nossa jornada astrológica, acho que todo mundo já se conecta, já fica antenado, que cada um tem uma jornada única. E essa jornada de um e de outro não é melhor nem pior. Mas é claro que a cada jornada é importante que a gente cumpra essa missão. Até porque, simbolicamente, quando você morre, ou quando de verdade você morre, a morte física, a gente supõe, do ponto de vista amplo, que talvez aquela missão tenha acabado. Mas nós não temos a data. Só Saturno que sabe quando é o dia de ceifar, né? Pati, passo a palavra para você. Então, eu pensei a nossa intenção hoje é de aprofundar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo.
E um tema que eu acho que pode ajudar a gente é pensar que estamos vivendo um momento de crise, né? E crise no nosso mapa é a casa 8, né? Então, eu fiquei pensando como as pessoas lidam de formas diferentes com o momento em que tem que ficar. A gente está vivendo uma restrição, é uma palavra, né? De liberdade, não pode sair, a gente tem que respeitar essas imposições, né, do momento. Mas se a gente perceber, as pessoas lidam de formas diferentes, né? Então, assim, o primeiro ponto é que crise, tanto no nosso mapa individual como mundial, e a crise que a gente está vivendo é mundial, ela não chega de repente, né? Isso que a gente está. Esse é o primeiro ponto. Ela tem uma construção para chegar onde chegou. A gente já falou sobre isso, eu acho que nas primeiras lives, né? Vim me dando conta também que essa é a 10ª, então significa que tem 10 semanas que a gente está aqui, vai fazer 2 meses, né? E então isso, que essa crise ela tem uma evolução para ter chegado nesse ponto, né? E individualmente cada um de nós vai lidar de uma forma diferente. Por exemplo, para os que gostam muito de astrologia, quem tem signos mutáveis na casa 8, que é os Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem, o signo mutável na casa 8, ele lida com as... É quem melhor lida, na minha opinião, com as crises, porque são os mais adaptáveis, né? São os que seguem mais o fluxo, são os que respeitam mais, os que seguem mesmo o fluxo, os que se adaptam melhor, diferente dos de cardinais, né? Que são os formiguinhas, que vão querer fazer alguma coisa, né? Vão querer tomar uma atitude, vão querer resolver. Então, tanto os cardinais na 8 como os fixos, eu acredito que tenham mais dificuldade de aceitar os impedimentos, aceitar os limites, né? Principalmente os fixos. Quem tem touro, quem tem escorpião, quem tem leão e aquário na 8. Porque os fixos, eles têm dificuldade de aceitar as mudanças. Eles servem para estabilizar, né? Então, é uma forma de lidar com crise que você termina, que você vai bater mais com aquilo, diferente dos mutáveis, que um pouco, como se a gente for pensar, eles vão levar adiante. Como, por exemplo, o touro, né? Vamos pegar touro, que é quem tem ascendente Libra. Touro na casa 8, início da pandemia, o que é que fez? Preocupação com a despensa, tá cheia de comida, né? Vai no supermercado e quer guardar um monte de comida em casa. Então, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com... Se a gente for pensar um Gêmeos na casa 8, ele vai, nos momentos de crise, querer entender tudo que está acontecendo, vai, de repente, fazer um curso aqui, um curso ali, vai ler um livro, vai procurar informações, né? Então, cada pessoa... Por exemplo, Sagitário na 8. Sagitário na 8, tem 2 coisas que acontecem. Uma é que o Sagitário na 8 não quer viver muitos momentos de desprazer, não. O Sagitário não gosta de desprazer, não gosta das coisas desagradáveis. Mas, por outro lado, ele tem esperança, né? Ele se prende na esperança de que, primeiro, vai aprender alguma coisa com isso que a gente está vivendo. Então, isso é uma coisa interessante, né? Diferente de Câncer e Capricórnio na 8, que eu acho que, de alguma forma, também se apegam um pouco a as dificuldades, né? E fica difícil de vislumbrar. Então, esse é um tema que eu acho legal da gente pensar, que pode ajudar. E, assim, de que forma que a gente pode se regenerar? Quais são os recursos que a gente tem que ajudam a gente? Porque o que a gente está fazendo hoje aqui é lidar com Júpiter. O que é lidar com Júpiter? Procurar
símbolos, procurar explicações, né? Pode ser uma filosofia, pode ser a própria astrologia, que ela vai estar... alguém está perguntando, peixes na 8 é bom? Olha, essa pergunta se é bom, eu diria que é assim, que tudo tem dois lados. Peixes na 8, eu acho que tem uma coisa boa, porque ele é um signo mutável e que vai aceitando, que vai procurando sentido para aquilo que aconteceu, né? Que se isola com mais facilidade. Porque, veja, gente, estamos num momento que a gente é uma imposição de se isolar, né? Então, depender do seu mapa, você vai ter mais facilidade para aceitar esse isolamento ou não. Por exemplo, essa coisa como a Rita Lee. Eu não sei quem viu a Rita Lee na internet falando, que eu achei ótimo, mas ela disse que poderia fazer uma live para todo mundo para ensinar, porque ela já vive na casa dela há 8 anos. Então, que ela não tem grandes problemas, né? Então, aonde a gente pode se regenerar? A gente pode se regenerar muito, eu acho que para onde vai o regente da nossa 8, né? Então, vamos dizer, se o regente é quem manda na nossa casa 8. Então, se a nossa casa 8 é em peixes, como a Pétala perguntou, o regente da nossa 8 é Netuno. Então, a gente vai ter que procurar onde está o Netuno. Se você tiver um regente da 8 Netuno e o Netuno estiver na sua 4, ótimo, porque a sua forma de se regenerar é quietinha em casa, né? É com os vínculos, é com coisas conhecidas, é com a família. Não tem muito problema de ficar só. Agora, por exemplo, se o regente da sua 8 vai para 5, que você quer estar sempre brincando, né? E se divertindo, encontrando com os amigos e paquerando, aí já é mais difícil, né? Ou se o regente dá, por exemplo, uma coisa interessante, o regente da 8 vai para 10. Então, são aquelas pessoas que a gente está vendo que tem uma preocupação muito grande de deixar de trabalhar, de deixar de produzir, né? Como é que vai ficar a minha carreira depois que eu voltar. Então, tem aquela coisa do Saturno, que alguém está perguntando aí. E se for Saturno, é isso. Quem tem um Saturno na 8, ou quem tem um regente da 8, que é Saturno, tem essa preocupação, né? Esse comprometimento de não perder tempo. Então, dá uma certa tensão, né? Eu acho que essa é a coisa que é muito legal da gente olhar para entender. Porque por que algumas pessoas ficam em casa muito mais fácil e outras pessoas não conseguem verdadeiramente? Primeiro, gente, porque tem uma coisa que é legal de olhar também. A nossa casa 4, ela fala também da nossa alma. Então, tem pessoas que é verdade que tem uma alma mais aquietada, né? Que podem se aquietar, que se isolam mais, que sabem lamber mais suas feridas para regenerar, né? E sair disso daí. E tem pessoas, por exemplo, se você tem um Urano na sua casa 4, você é uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar quieta, né? Porque a sua alma é uma alma que quer se inovar, que é inquieta, que tem dificuldade de ficar ali nos vínculos dentro de casa, né? Então, a casa 4 mostra um pouco isso também, né? Falei demais, Gi, já? Não. Se você quiser que eu fale alguma coisa, eu falo. Mas se você estiver na sua vibe, aí pode seguir. A outra coisa, eu falei da coisa da regeneração, né? Que eu acho que é legal todo mundo olhar no seu mapa. Basta olhar qual é o nosso ascendente. Então, a gente vai ver quem é o nosso oposto, que é a casa 7. E a casa 8 é o seguinte, né? É o signo seguinte que tá. Então, acho que essa é uma dica legal, porque se, por exemplo, você tem um regente da sua casa 8 que vai para a sua casa 7, primeira coisa que você vai... Por exemplo, eu vi pessoas que se juntaram,
juntaram com os namorados, com as namoradas, que nem eram casados, quando começou. Já que não sabe o tempo que vai ficar, né? Bora se juntar. Isso. E aí eu fui olhar e vi que são pessoas que têm um pouco essa coisa desse Libra, né? Que busca a cooperação, que busca a união. Aí tem alguém perguntando, e quem não tem nada na casa 8? Não tem problema, quem não tem nada na casa 8 vai buscar o regente da sua casa 8. Né? Vai olhar qual é o signo que está ali no início da sua casa 8, saber qual é esse signo e procurar no seu mapa onde está aquele regente. Deixa eu ver, signo virgem ascendente, peixes na 7 e Áries na 8. Né? Então, esse é um exemplo muito legal, né? Estou vendo aqui de Beta. Porque exatamente o que acontece? Se a pessoa tem Áries na casa 8, apesar dela ser uma pessoa que o ascendente dela mostra o quê? Que ela tem calma, que ela é detalhista, ela busca. Mas quando tem uma situação de crise, ela quer resolver, ela quer ir para ação, ela quer fazer um monte de coisa. Ela quer se mover, né? Então, certamente, eu vi, foi Beta que perguntou, não deve ser fácil, né? Porque em momentos de crise, quem tem um Áries na casa 8 quer sair com a espada resolvendo as coisas, né? Então, Leão na casa 8 também tem alguém perguntando aqui. Leão na casa 8 também não quer viver nada desagradável. Leão não gosta de viver muitos momentos desagradáveis. Leão gosta de festa, gosta de brincar, né? Então, se você tem um leão lá, também acho que não é muito difícil. Mas quem rege leão é o Sol. Então, a gente procura onde está o nosso Sol, que esse Sol vai dar uma luz aí, vai clarear. E a outra coisa, para fechar essa coisa das casas, depois a gente pode responder mais algumas perguntas, é assim, que é legal da gente pensar a relação que uma casa tem com a outra no nosso mapa. Então, nesse momento de crise, que a casa 8 é a casa das crises, o que tem de interessante aí? Primeiro que a casa 6, de todo mundo, tá, gente? Não é a minha só, não, nem a de Gisele. Todo mundo, a casa 6 faz um sextil com a casa 8. Vou falar astrologia mesmo, quem não entender vai correr atrás. Vai entender, né? Ou a gente pode ir respondendo aqui. Mas é para trazer um tesão mesmo de vontade de entender. A casa 6 é a rotina. Então, uma coisa importantíssima quando a gente vive um momento de crise, e aí eu me lembro de uma coisa muito interessante, quando eu perdi a minha mãe, e a gente terminou do enterro dela, viemos andando ali no Rio Vermelho, 4 irmãos, e meu pai perguntou, e a gente vai almoçar o quê? E aí ficou aquele, né? Ao longo da nossa vida, quem fazia comida era ela. E, de repente, era um momento de crise. Estávamos vivendo o início de um luto. E aí, eu nunca me esqueci disso, né? Como aquilo veio para a gente da realidade. Em momentos de crise, é muito bom que a gente possa escolher algumas coisas para a gente organizar a nossa rotina. E não abrir mão de deixar tudo um grande caos. Né? Porque é a outra coisa. A 5 vai ficar ressentida e a 11 também. A 5 porque a 5 quer brincar, né? E a 11 porque a 11 quer planejar para o futuro. Então, gente, não é hora de planejar o futuro. Né? É hora de sobreviver e de estar aqui presente. Vou passar para você, Gia, e depois eu quero falar outra coisa. Mas pode ir. Eu vou pegar seu gancho, Paty, ia responder uma pergunta que eu estou vendo aqui de Aline, mas antes de responder, pegar seu gancho do seu exemplo pessoal,
porque eu estou vivendo um momento pessoal que se encaixa bem nisso, né? Você lidar com as crises, que é a nossa ideia, de você não fugir, de você ver os medos, né? Os medos, as dificuldades, e o enfrentamento do que é real. A maioria das pessoas não sabe ainda, eu acabei de trazer meu filho de São Paulo, meu filho único, para cá, para Salvador, né? E nesse momento todo, precisava ser uma Ariana para desfazer apartamento, resolver coisas assim à distância. Mas isso foi motivado pela minha crise, que a gente não está usando crise no sentido negativo, mas uma crise baseada numa coisa real. Nós estamos num momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu sozinha aqui, ele sozinho lá, e aquela coisa assim, não, e se o negócio piora, como é que eu administro lá? E se eu fico doente? Eu sou super saudável, mas assim, a gente não sabe. E se eu fico doente, quem cuida do meu filho único? Como é que a gente resolve isso? Como é que resolve as questões práticas? Então, é uma morte, um renascimento, porque é um retorno dele, é um chamado no meu papel de mãe, de mais proximidade. Claro, eu vou lá, ele vem aqui, eu mais viajo para São Paulo do que ele para cá, mas assim, foi um momento motivado por essa crise, por essa possibilidade de morte e renascimento, né, que gira em torno. Então, quem cuida da minha responsabilidade de mãe? Quem cuida disso? Então, isso motivou eu acredito que isso já está meio que resolvido, né? Ele chegou no domingo, chegou no Dia das Mães, então meu presente de Dia das Mães, né? Seguindo todos os protocolos, mas tem essa coisa do morte e renascimento, porque assim, ele está confinado, nós temos 14 dias, eu tô de máscara em casa, então tem essa questão que a gente está vendo, tem uma transformação aí, eu não podia abraçar meu filho, né? Chegou, seguiu todo o protocolo, na porta vai, muda, vai tomar banho, tira as coisas, guarda. Isso todo mundo está fazendo, é o mínimo respeito a si próprio e ao próximo, né? A vizinhança, avisei, tive que avisar a síndica, vai chegar mudança. Então são coisas objetivas que mexem com o nosso emocional, que mexem com o nosso sentido de vida, com nossos medos também. Eu pude respirar melhor, então minha ansiedade baixou um pouco, nesse meio todo trabalhando. Tá? Então, é importante, Paty frisou, deu vários exemplos de áreas diferentes, de mapas diferentes, com o sentido da casa 8, que é a área do mapa que traz para a gente como lida com as crises. E sempre, gente, vai ter uma saída individual. E, claro, saídas diferentes para problemas diferentes. Mas o mapa individual vai te dar uma marca registrada que é o jeitão de você agir nas situações de um modo geral. Então, a Casa 8 traz essa movimentação e esse chamado de como você aprofunda ou não as suas questões para superar as crises, né? Bom, aí a Aline pergunta aqui, quais planetas estariam atrelados, relacionados com a sensação de paralisia, bloqueio de ações, decisões, realizações, etc., colocado de forma inegável pela situação de pandemia. Então, Aline, pode ter vários planetas misturados aí, mas você já começa falando a palavra-chave de Saturno, sensação de paralisia e bloqueio de ações. Quem bloqueia e que impede você de lidar com uma coisa é Saturno. Né? Então, a análise de Saturno no seu mapa, nesse momento, vai trazer soluções ou direções de coisas que você precisa movimentar. E claro, gente, que cada planeta tem um ciclo, tá? Então, isso vai mudar muito dependendo da idade. Uma pessoa com menos de 30 anos, uma pessoa logo depois de 30, uma pessoa nos 60, uma pessoa mais velha do que 60 anos. Então, são ciclos planetários que a gente vai fechando e abrindo e que, imaginem o movimento como uma espiral, a gente vai sendo convocado de tempos em tempos a rever essas ações do passado na nossa vida e os novos desafios que muitas vezes estão ligados a esses ciclos que a gente já viveu antes. Então, vem uma repetição. Mas por isso que eu falei as palavras-chave no início, então aquelas palavras, elas lembram a gente na situação real que tem um chamado ou uma cobrança daquele tipo de planeta, para que eu haja também de acordo com o que ele está cobrando de mim. É para inovar ou é para se assentar, para se aquietar? Qual é o chamado? Então aí no caso seria Saturno.
Continua, Paty, ou você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu quero acrescentar, mas pode continuar. Eu lembro, Não, então lembre acrescente. Sim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho daquilo do momento. Que, por Sim, exemplo, eu ia falar isso, mas por isso que eu queria saber se você quer entrar primeiro, que eu ia falar disso, dos retrógrados da Não, semana, da entrada vamos de falar Marte. disso. Vamos falar Tá, disso agora. Pode falar dos retrógrados que depois eu... tá certo. Então me monitore aí no tempo, seja Saturno aí. Tá, faltam 20 A gente, minutos. a gente tem até Faltam 20 19h10, minutos. que nós começamos Isso. dizendo. Tá, então tá. Então, gente, a ideia é também entender que o céu está em movimento, como nossa vida está em movimento. Então, quando a gente fala de um planeta ou da relação de planetas e onde eles estão agindo na vida da gente, nós temos que pensar que existe uma dinâmica. E uns caminham mais rápido, outros caminham mais lentos. E nesse caminhar, às vezes eles andam para trás, que a gente chama de fenômeno de retrogradação. Essa semana nós vamos ter esse fenômeno em mais do que um planeta. Nós temos assuntos novos essa semana no céu. Por exemplo, amanhã, dia 12, nós temos a retrogradação de Saturno. Um planeta retrógrado, ele traz claramente a palavra que me veio foi recrudescimento. Que é uma coisa que a gente fala quando trabalha os retrógrados, é assim, lembre que para cuidar da retrogradação é tudo de R, rever, revisar, refletir. E agora me veio assim, tem um recrudescimento, primeiro, de situações que você precisa resolver. Porque se Saturno é o limite, ele não vai e traz o teste de realidade. Se você não resolveu aquilo que você precisa resolver naquele tempo, Saturno é o senhor do tempo e do karma, ele vai ficar ali cercando você e pressionando você até você tomar pé na realidade. Então, ele ficando retrógrado amanhã, vai ficar até setembro. Isso faz com que ele obrigue a gente a rever coisas desse período que precisam ser resolvidas. Para quando ele voltar ao movimento direto, essas questões estarem mais claras, ou já estarem resolvidas, ou estarem em andamento com mais responsabilidade, que Saturno cobra que você faça a sua parte de amadurecimento, de responsabilidade, e não jogue para o outro, nem aponte o dedo para o outro. Sempre tem uma responsabilidade que é nossa no meio de qualquer problema ou de qualquer situação. Aí a gente tem no dia 13, porque nós temos essa semana várias mudanças. Vou falar rapidinho, você complementa, viu, Paty? Tá. Aí, dia 13, Marte entra em Peixes. Ele está no final de Aquário, então veja o ritmo dos planetas. Marte é o mais rápido. Então, ele está em Aquário, está no final de Aquário já agora, né? Então, estimulando grupos, estimulando ações inusitadas, inesperadas, abertura para experiências, enfim, com pressa. Ele agora entra em Peixes. Então, vai trazer um outro tipo de ação de Marte. Marte é quem puxa a gente para começar, para decidir. Graças a Deus, ele saiu de Aquário. Eu estava vendo a hora. Estava deixando a gente louca. Louca! Ele vai se acalmar agora, um balde de água fria em cima de Marte. Vai entrar mais no mundo de Netuno, no mundo de imaginar um pouco mais, diminuir o ritmo da ação, ou agir enlouquecidamente sem... Lembra que Peixes, Netuno, tem muito a ver com sem noção, com falta de limite, mas assim, traz um chamado de acalmar, na verdade, né? Acalmar, embora ele esteja numa tensão com Mercúrio durante a semana, e vai durar um pouquinho, o que faz com que a gente também tenha que estar com cuidado com a língua, né? Mercúrio é da comunicação, então Marte vai trazer uma ação ou um sentimento para agir, e Mercúrio, que traz o lado racional e da informação, está em Gêmeos, pode trazer uma outra ideia. Então isso pode dar choque, né, no que a gente quer, como pode dar choque no comando daquilo que tem que falar. Então, Marte tenso com Mercúrio é língua ferina, né? Então, o cuidado para não brigar de maneira inadequada pelas suas ideias, enfim. Aí, no dia 14, Vênus entra na retrogradação também. E Vênus lembra
Deixa eu ver onde está aqui o período da retrogradação de Vênus. Vênus é o planeta do amor, do afeto, é o planeta relacionado com troca, com acordos, é o planeta da paz. Ele está em Gêmeos, vai retrogradar. Ele está sendo visto, inclusive, no final da tarde, mas com esse tempo de chuva, não está dando para perceber. Ele está descendo em direção à Terra, e ele fica retrógrado de 14 de maio até 26 de junho. Então, é um período onde a função de Vênus, no caso, vai ficar na berlinda, que é o quê? O se relacionar, o ser diplomata, o fazer acordos, o tentar resolver questões, digamos assim, que estão em desequilíbrio. Vênus é o planeta da paz. Então, retrógrado, lembrando que qualquer retrógrado, o chamado é para dentro. Não fique tentando fazer um monte de coisa fora. Bora refletir, vamos rever. O que você precisa rever, refletir, reorganizar na sua vida da natureza daquele planeta. Aí, na sequência, vem, eu falei 14 Vênus, agora vem... Peraí, ainda é Júpiter. No dia 15. Júpiter no dia 15 vai ficar retrógrado também. E aí o Júpiter vai ficar retrógrado agora no dia 15 de maio até, deixa eu ver aqui, até setembro também. Tá? Júpiter fica retrógrado agora de maio até setembro. Então, o Júpiter traz o quê? Ele retrógrado. Vai chamar aqueles projetos, o propósito. Júpiter traz perspectiva de expansão. Quando ele retrograda, ainda mais que ele está em Capricórnio, que é um signo que já deixa ele mais denso, não vá com pressa, vamos devagar, isso vai fazer com que a gente tenha ou coisas bloqueadas, ou mais paralisadas, ou que a gente precise refletir mais antes de querer seguir os projetos. Então, publicações podem atrasar ou podem ficar confusas, divulgação, cursos... não que tenha que suspender necessariamente, né? Principalmente as coisas que já estão em andamento, gente. É importante entender que se elas estão em andamento, não necessariamente tem que paralisar ou não fazer correndo, porque o planeta ficou retrógrado. A vida continua. Agora, se você tem algo novo a lançar, em princípio, a gente evita lançar qualquer coisa em época de planetas retrógrados. Nem sempre é possível. Né? Então, a gente tem que ver qual é o aprendizado de fazer algo, começar algo que tenha que ser no movimento retrógrado. Então, o Júpiter vai ficar até setembro e ele convoca, ao invés de sair correndo para se expandir para fora, vou viajar nem pode, né, nesse momento, mas assim, vou lançar um livro, vou lançar uma palestra, vou fazer um curso. Não, ele convoca que você reveja seus propósitos, reveja sua luz, reveja onde você quer chegar, que tem a ver com... E reveja suas leis. Isso também é fundamental num momento desse, onde nós estamos vendo as pessoas divididas com coisas sérias. Júpiter vem depois de Plutão, e depois da crise, que é casa 8, Júpiter rege casa 9, que é ampliação de horizontes. Então, que a gente está vendo muita notícia errada ou inadequada, ou muita forma inadequada de divulgar pesquisas. Então, esse é um momento de fazer essa divulgação. Talvez coisas que foram pesquisadas antes, tem a ver com Plutão, possam ser colocadas de uma maneira mais séria nesse período da retrogradação, uma reorganização, para que as coisas funcionem de uma maneira melhor. Acho que falei, Paty. Tá. Você quer complementar, então? Tá. Então, eu queria lembrar, assim, que nessa retrogradação de Júpiter, a gente vai ter a segunda fase de Júpiter pegando Plutão, né? Então, provavelmente, esse momento a gente tem mais uma oportunidade das pessoas poderem se sensibilizar, né, com as mortes, com a quantidade de morte, e todo esse movimento que a gente tem falado aí, possa ter a segunda, porque ainda vamos ter a terceira, né? Então, isso, lembrar que Júpiter, que Marte em Peixes, eu acho que desacelera um pouco, sim, e acho que ajuda a gente a caminhar um pouco na maré, porque, veja, gente, ter pressa nesse momento é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque a gente
não tem como ter pressa, né? E isso tem a ver com a nossa coisas, conteúdos nossos internos mesmo, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de dormir, ficar deitada na rede, né? Porque assim como você, Beta, eu também tenho que passar vassoura na casa, olhar tudo que está faltando fazer, ficar pensando no que vai acontecer. Então, assim, isso cria uma angústia muito grande, né? Porque a gente não tem, a gente está lidando com a impotência, com um momento de impotência e um momento. E lidar com a impotência é lidar com a castração, né? É lidar com aquilo que você não pode fazer, é lidar com aquele momento ali que lembra muitas coisas da nossa infância, do isso aqui você não pode. Né? Então, assim, isso aqui você não pode, em alguns momentos, sim, gente, é muito difícil, né? Muito difícil, mas acho que o Martin Peixes, ele pode dar essa acalmada, né? A gente pode ficar com uma vibração de meditar mais, de dormir mais, de ficar mais assistindo 10 séries da Netflix, uma atrás da outra, sem se culpar. Porque o que a gente está vendo, a gente está vendo e a gente está fazendo. O problema é que Saturno deixa a gente culpado, né? Quem tem um Saturno forte se sente culpado porque acha que tem que fazer as coisas. Então, assim, a gente está fazendo as coisas, mas não tem como fazer as coisas de uma forma diferente. Outra coisa é que lembrar de uma coisa interessante que é assim, Saturno volta agora para fazer as últimas exigências. Né? Saturno volta agora, como o Gisele falou, para Capricórnio. Então agora Saturno vai fazer as exigências dele mais fortes. Um pouquinho, para completar. Ele volta para Capricórnio só, não agora, em setembro ele Sim. volta. Né? Ele está retrogradando, mas como ele está em Aquário, como ele é lento, ele vai ficar até setembro. Aí em setembro, na retrogradação, ele volta para Capricórnio. Quer dizer, ainda tem um movimento lento aí. Isso. Mas então, o que ele está fazendo agora em Aquário é apenas mostrando o que vai ser, tá? Porque enquanto ele não volta para Capricórnio, a gente está tendo apenas, digamos assim, um trailer. Um trailer, né? Um início do que pode ser o Saturno em Aquário. Então, quando ele voltar para Capricórnio, aí sim, é como se fosse um momento de exigência maior. Então, eu acho assim que vamos aproveitar esses momentos da agora, né? Antes que ele volte para Capricórnio, para cada um poder olhar. Maria Helena estava perguntando ali o que é Saturno, o que Saturno quer, né? Para a gente realmente poder cada um olhar para o seu Saturno no seu mapa, né? A área que a gente tem Saturno. Saturno, gente, ele pede comprometimento. A área onde a gente tem Saturno, a gente tem um trabalho a fazer. Né? Então, a gente precisa reconhecer ele naquela área, né? Estou me lembrando aqui, se a gente tem um Saturno numa casa 6, a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa rotina. Aonde a gente tem Saturno é a nossa salvação, é o nosso caminho, né? Saturno, ao mesmo tempo que ele são nossas correntes de servidão, porque vai ser sempre aquele ponto que vai ficar faltando na nossa vida, mexendo, é aquilo que a gente reclama que não tem, né? Que é o outro, que é o outro, que é o outro, ou é o corpo que... Onde a gente tem Saturno, a gente tem um embaraço, né? É aquele lugar que a gente está sempre reclamando. Se é um Saturno de 6, é o corpo que nunca lhe deixa em paz. Se é o Saturno de 2, é o dinheiro que você pode até ter, mas você sempre vai achar que não tem, né? Então, assim, sempre, se é na 3, como Karina está perguntando aí, tem a ver com as nossas produções escritas, com a nossa comunicação, né? Então, assim, a gente tem que enfrentar Saturno, olhar ele de frente,
né? Não adianta, se você tem um Saturno ali, ele vai trazer a falta para você, que é exatamente para você aprender a ultrapassar ele. Então, o que eu fiquei pensando da gente... quer falar ainda, Gi? Não, eu estou só atenta que a gente acho que tem 6 minutos, né? Tá, então eu só queria falar uma coisa, que eu fiquei pensando, né? Ontem eu estava assistindo uma live de Simone, cantora, né? Sim. Que foi muito bonitinho, ela lá tentando, que essa é a outra coisa interessante desse momento que a gente está vivendo, né? Uma coisa da intimidade, da vulnerabilidade. A gente vê a vulnerabilidade do outro, né? A gente vê a Ivete Sangalo ali dizendo que, não, minha gente, eu não aguento não, eu tenho que levantar aqui, porque eu não aguento ficar sentada. Ou a Simone dizendo, pois é, eu procurei essa música, mas eu não achei, mas eu vou achar. E aí você tem que lidar com a paciência de esperar, né? Porque a música estava muito alta. Então, assim, lidando com Saturno, o tempo inteiro a gente está com Saturno. E na live, teve uma hora, que é essa parte, né? Que, assim, que ela lembrou daquela música de Marina Lima, que diz... E eu fiquei pensando, meu Deus, como as músicas falam dos planetas, né? De Saturno e Aquário, que é aquela música que faz para começar. Quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Quem vai, né? E a gente está vivendo esse momento, essa pergunta, né? Quem vai colar os caquinhos do velho mundo e quem vai colar os nossos próprios caquinhos quando a gente começar a sair dessa história? E aí a música fala pátria, famílias, religiões, e aí vem a parte do Saturno que diz assim, e preconceitos quebrou, não tem mais jeito, né? Então, é isso, né? O Saturno em Aquário, ele vem mostrar isso. E isso está chegando. Isso eu acho que é uma coisa que dá no meu coração me dá uma tranquilidade. O negócio é até isso se acalmar e isso integrar, né? Mas é isso que está acontecendo e por isso, gente, a força de resistência é tamanha. É tamanha, porque quando Saturno entrar em Aquário, a gente vai ser convocado realmente a olhar de forma comprometida e responsável para o coletivo, que é o que a gente só está vendo. Mas quando ele realmente entrar, depois que ele retrogradar, vai ter... a gente vai começar a saber coisas que a gente vai ter que fazer, né? Ações coletivas, reais, isso. Né? Então, é isso. Né? A gente está chegando no nosso final. É isso. Acho que foi e a nossa responsabilidade, né, Paty? E a nossa responsabilidade com isso tudo. Porque Saturno cobra, assim, tem tempo para tudo, mas assim, ninguém pode assumir a sua responsabilidade. Né? E em qualquer idade, tem uma responsabilidade que é da pessoa, no nível que ela tiver, na idade que ela tiver, e isso quem cobra é Saturno. Né? Então, acho que por mim a gente encerra, que já estamos no final do tempo, para que não corte a gente falando. E de alguma forma, a gente estaremos aqui na próxima segunda, tá? Esperamos que vocês possam aproveitar. Alguém perguntou aí uma coisa importante. Como assistir as anteriores? A gente está colocando no YouTube, no meu canal no YouTube, que é Astral Gisele Alakja. Alguns não foram para o YouTube. Tem um que ficou aí no IGTV, que não sei se é o de Júpiter com Plutão, não me lembro mais. Mas assim, ou tá aí no IGTV, ou tá lá no YouTube. Tá certo? E também, Gi, as pessoas podem entrar no direct e lembrar a gente que a gente manda. Eu acabei de mandar para Maria Helena aqui. Sim, Paty, verdade. Bem lembrado. Sim? Bem lembrado. A gente manda. Bem lembrado. Entra no de Paty ou no meu e a gente pode mandar também. Bem lembrado, Paty. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima segunda. Paty,
Tchau. Tchau. Tchau, Itana. Itana, que saudade de você, Itana. Até semana que vem. Oi, Tchau. Carol. Obrigada. Tchau.